Assista agora Mais Saúde. LTV Web, aqui é mais legal. Olá, tudo bem? Iniciamos nosso programa com Alex Romero. Ele é professor de taekwondo faixa preta e ele vai explicar um pouco da sua formação. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Pedro? Então é um prazer te receber aqui em nossa academia, nosso espaço. Fico muito feliz aí pelo projeto que tu vem desenvolvendo, mostrando um pouco a área esportiva, né? Então eu vou falar um pouco sobre a minha área esportiva, né? Sobre a minha formação. Hoje eu sou formado, Pedro, em Educação Física, licenciatura, pela Unicampus de Erechim. Minha formação foi concluída em 2018 e logo após iniciei o meu trajeto na Educação Física bacharelado, né? Para oferecer um trabalho diferenciado para os meus alunos, um trabalho de qualidade, né? Que venha acrescentar na vida de cada um deles. E quais são os benefícios do taekwondo? Hoje os benefícios são inúmeros, né? Tanto quanto para a saúde nesse momento de pandemia, né? Hoje a gente está tratando muito o aspecto psicológico da criança, né? O convívio social que eles tinham antigamente no convívio da escola. Eu estou procurando resgatar atividades que trabalhem bastante esse convívio novamente com eles, né? Até para tirar eles dessa monotonia que é o de ficar em casa, né? Então a prática do exercício físico ela colabora muito para isso. Além dos aspectos psicomotores, motores, né? Coordenação, resistência, enfim. Posso citar inúmeros aqui para ti que a gente vai estar falando só de coisa boa através da arte marcial. E o público? Qual seria o público em geral? Tu separa crianças, adolescentes, mulheres? Como é que trabalha? Sim, o nosso público hoje é separado em 3 faixas etárias, né? As crianças pequenas, né? Que a gente atende o público desde 4 anos de idade. É uma faixa etária até os 8 anos de idade. Aí entra os guris também, que são um pouco mais velhos, que fecha a faixa etária até os 12 anos. E entra o público de adulto, né? Intercalamos alguns horários que beneficiem todos, né? Para os pais conseguirem fazer o deslocamento e trazer eles até a escola para a prática do exercício físico. Alex, e qual dia que tu daria para o público que está em casa, que eles percam esse medo de voltar a treinar? Olha, Pedro, a gente vê... Temos que nos adaptar à pandemia. A pandemia ela é uma realidade e a dica que eu dou, né, praticar o exercício regularmente é essencial. A arte marcial são 3 vezes por semana, é uma prática de exercício regular que tu vai estar beneficiando o teu filho, né? Por muitas vezes a gente sente uma insegurança de não trazer a criança, de não colocar em virtude da pandemia, mas a gente compreende que eles precisam praticar exercício físico assim como nós. Vamos numa academia de noite fazer algum trabalho de musculação, qualquer outro tipo de trabalho. Os nossos filhos também, eles têm que pensar a gente tem que pensar nele, voltar esse olhar para eles, para que eles pratiquem exercício físico, né? Então acho que é uma questão de adaptação, trazer, averiguar o ambiente, se ele é ventilado, se ele tem todas as adequações, o seu professor também segue todas as normas certinhos e não tem erro, né? Isso aí a gente vai superar com o tempo e só vamos evoluindo. E onde é que fica o CT, a localização dele? O nosso espaço está localizado no bairro Três Vendas, na Avenida Caldas Júniors, onde que é o acesso principal que dá em sentido a Frinap. Seguindo o bairro Três Vendas, a rótula principal ali, tu vai seguindo, né, e tu vai chegar no endereço de 456, que é onde está localizada a nossa academia. Para mais informações, a gente deixa o contato também. Nós temos a nossa página no Facebook, contato no Instagram, que vocês podem acompanhar lá, solicitar endereço e tudo mais. E atualmente, Alex, vocês participam de algum campeonato? Qual a filiação que vocês participam, né? Hoje a nossa filiação é voltada na Federação Gaúcha de Taekwondo, que é o único órgão que é responsável pelo Taekwondo Gaúcho, Pedro. Ele é interligado na Confederação Brasileira de Taekwondo, que é o órgão responsável por toda a parte esportiva no Brasil, certo? Então é uma academia que ela é credenciada já, né, a desenvolver o trabalho ligado ao esporte de rendimento e de outras finalidades. Atualmente o nosso foco do nosso trabalho que a gente exerce aqui, Pedro, ele não é voltado para a área competitiva, mas assim pela mais a formação do cidadão, né? A gente desenvolve os valores como o respeito, a integridade da pessoa, o autocontrole. Então a gente foca mais nas qualidades motoras e físicas, né?
que é o benefício que o aluno vai ter no seu dia a dia, né, Pedro? Vai ter um baita do desenvolvimento, né? A parte competitiva a gente compreende que ela é uma parte que ela restringe muito o aluno, né? E limita, né? Porque o aluno tem que ter um determinado talento e tem que ter uma determinada dedicação para desenvolver e seguir na sua carreira de atleta. Além, todo mundo sabe que hoje na pandemia que nós vivemos, o trabalho da competição ela foi substituída por diversos outros trabalhos online que os alunos também não deixaram de desenvolver o seu trabalho do dia a dia. E tu, como atleta, tu continua treinando taekwondo ou tu faz outras artes marciais também? Sim, hoje eu continuo treinando, né? Treino meu treino interno, né? Minha carreira de atleta eu nem voltei a desenvolver ela por outras questões, né? Em virtude de estudos, eu resolvi de não me dedicar à parte de ser um atleta, porque investi muito mais na minha carreira profissional, que ia me agregar, né, como a parte da educação física, que ela ia me fornecer um grande benefício que eu iria transmitir para os meus alunos. E hoje eu também pratico outras diversas modalidades, como o jiu-jitsu, né, da nossa equipe Jantara Jiu-Jitsu, que faz parte aqui de Erechim, que só vem a crescer no nosso município. E agora, em questão da pandemia, como é que está organizando aqui o espaço dos alunos? A gente optou por cortar algumas atividades, né, como as atividades que expressam mais contato físico, né? Ou seja, tocar um aluno no outro. Como vocês podem ver, os alunos aqui eles estão desenvolvendo uma técnica que é como se fosse com o inimigo imaginário, que é o bonsai, certo? Então eles desenvolvem uma movimentação onde eles não deixam de apresentar os movimentos de ataque, de defesa, e mesmo assim eles continuam fazendo o seu treino. Então eles seguem treinando normalmente, alguns chutes que eles fazem, com aparador de chute e tudo mais, mas evitamos ao máximo cumprir com o distanciamento social e cumprir com as normas que foram impostas aí pelos nossos decretos. Finalizamos aqui a entrevista com o Alex. Gostaria de agradecer esse tempo que ele disponibilizou para nós. E no próximo bloco, conversar com a doutora Laura Petri, cardiologista. Obrigado. O Residencial Bela Vista está localizado em Erechim, Rua José Esponquiado, bairro Bela Vista. Possui serviços de creche e hotelaria de longa permanência, com estrutura de leito privativo, semi-privativo, suíte e cozinha aberta. Tem como objetivo trazer uma melhor qualidade de vida. Com uma equipe multidisciplinar especializada, promove a adaptação do idoso à sua nova realidade, onde ele se sinta seguro e respeitado, aceitando hóspedes sem restrições de patologia. Residencial Bela Vista. Mais que uma casa de repouso, um verdadeiro lar. Olá, voltamos para o segundo bloco. Iremos conversar com a doutora Laura Petri Dourado. Ele é médico cardiologista e irá explicar a importância do teste de esforço. Olá, doutora, tudo bem? Bom dia, Pedro. É um prazer estar aqui contigo hoje. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do teste ergométrico, né, que é o teste de esforço. Esse exame a gente realiza com o paciente numa esteira rolante e examinando, analisando as ondas elétricas do coração durante o exercício físico. E esse exame é fundamental para que a gente consiga avaliar como está o comportamento do coração durante um estresse físico, o exercício físico. Ele é importante para uma série de condições, não somente para pacientes que têm problemas cardíacos, mas também para pacientes que querem iniciar uma atividade física e querem ter certeza de que realmente está tudo bem. E qual a importância do teste de esforço? O teste de esforço, a gente consegue analisar uma série de fatores. Por exemplo, nos pacientes que têm pressão alta, a gente consegue analisar o comportamento da pressão durante o exercício. Nos pacientes que já tiveram um infarto ou que têm angina, a gente consegue analisar se existe algum comprometimento de coronária durante o exercício que faça com que o coração entre em sofrimento, e através das ondas elétricas do coração durante o exercício a gente consegue visualizar se existe alguma artéria com comprometimento ativo ou não. Além disso, os pacientes que são atletas ou que querem ser atletas, é importantíssimo que façam um teste de esforço pré-treino, né? Antes de começar o exercício extenuante, em virtude de que a esteira consegue visualizar algumas alterações cardiológicas que às vezes no eletro de repouso a gente não consegue ver.
e também nos pacientes que já tiveram eventos cardíacos, para a gente acompanhar essa doença, né? Se ela está estabilizada, se houve algum tipo de agravo. Então, esse exame é muito importante para uma série de aspectos do ponto de vista cardiovasculares, além de também avaliar o condicionamento físico e a aptidão cardiorrespiratória. E esse exame, ele é obrigatório? Quem teria que fazer? Não, esse exame não é obrigatório, né? Ele é indicado pelo médico cardiologista quando há indicação. Então, o que a gente indica é para os pacientes que querem fazer uma atividade física mais importante, os atletas de alto rendimento ou aqueles pacientes que gostam de fazer bastante exercício, e também nos pacientes que têm problemas cardíacos e que querem fazer o diagnóstico da doença cardíaca e o acompanhamento da doença cardíaca. Então, o que eu oriento é que os pacientes que têm histórico familiar de doenças de coração e que têm fatores de risco, os conhecidos nossos já, hipertensão, diabetes, tabagismo, que façam esse exame pelo menos a partir dos 35 anos de idade, uma vez a cada 2 anos. Pode explicar a diferença do teste de esforço com o eletro? O eletrocardiograma, a gente analisa as ondas elétricas do coração em repouso. Então, o eletro de repouso ele é muito importante, ele avalia uma série de alterações do coração, de aumento de tamanho, arritmias, infartos que já aconteceram, mas existem algumas alterações que a gente só consegue enxergar no eletro de esforço, quando você coloca o teu coração sobre um estresse físico e ele mostra algum tipo de sofrimento durante o estresse físico através do eletrocardiograma de esforço. Essa é a diferença entre os dois. Teria uma idade mínima, uma idade máxima para o teste de esforço? Não, qualquer pessoa pode fazer o teste de esforço, desde crianças até idosos. Os protocolos são diferentes, não é igual para todo mundo. Claro que num atleta a gente coloca num protocolo um pouco mais pesado, com corrida, com inclinações maiores, né? E em idosos, pessoas com problemas ortopédicos que conseguem caminhar com um pouco mais de dificuldade, a gente usa um protocolo um pouco diferente para que eles consigam completar o exame sem se machucar. E esse exame, ele analisa as arritmias cardíacas também? Sim, também. Inclusive, essa é uma importância dele em relação ao teste ao eletro de repouso. Tem arritmias cardíacas, que são acelerações do coração, palpitações, falhas, sensações de pontadinhas, e que os pacientes se queixam com uma certa frequência e no eletro de repouso não tem nenhuma alteração importante. E aí a gente coloca o paciente no teste de esforço e aparece a arritmia. E as arritmias têm inúmeras causas, né? Então, dependendo de qual é o tipo da arritmia, de em que ponto do exercício ela aparece, a gente consegue diferenciar qual é o problema que está acontecendo no coração. Então, sim, esse exame analisa, além de tudo, as arritmias. Ele tem uma importância para a análise de pressão, de cardiopatia isquêmica, que são as artérias entupidas no coração, de arritmias cardíacas e também de condicionamento e aptidão cardiorrespiratória. E as pessoas que gostariam de procurar, onde é que fica o teu consultório? Nós atendemos no Centro Clínico do Hospital de Caridade, aqui no térreo é a ergometria e o consultório é no 9º andar. O telefone é 3015 6660. Finalizamos aqui a entrevista com a doutora Laura Petri Dourado e no próximo bloco nós vamos conversar com o médico ortopedista Rodrigo Mocelin. Obrigado. Jussara Noivas está em Erechim há mais de 20 anos no ramo de locação de trajes. Temos à disposição vestidos das mais renomadas marcas para noivas, eventos pré-wedding, formandas e debutantes, contando com a opção de primeiro aluguel, vestido de festa nas mais variadas cores e modelos, além de trajes infantis para pajens, daminhas e primeira eucaristia, trajes masculino para noivos, formandos e convidados. Desde modelos tradicionais, assim como em cores e propostas diferenciadas. Também temos a opção de atender pedidos especiais sobre encomenda.
Contamos com condições de pagamento flexíveis em até 10 vezes no cartão, além de apresentar preços especiais para pacotes. Nossa equipe está à sua espera na Rua Valentim Zabonato 358 e disponível para contato através das nossas redes sociais. Jussara Noivas, na medida certa, para atender o seu sonho. Olá, voltamos para o terceiro bloco e estamos aqui na clínica com o Dr. Rodrigo Mocelin e ele vai explicar um pouco da sua especialidade. Olá, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Mocelin, sou médico ortopedista, minha especialidade é clínica, cirurgia da coluna vertebral, lido também com a medicina do esporte, né? E estamos aí para esclarecer algumas dúvidas. Doutora, quais são as principais causas, as principais dores na coluna? Bom, aqui no consultório, uma das principais queixas é o popular dor nas costas. A dor nas costas hoje é uma das principais causas de atendimento em consultório. O que leva a pessoa a ter dor nas costas? A principal causa é o sedentarismo, né? Hoje em dia as pessoas, em função das tarefas e ocupações, acabam não tendo um tempo específico para poder fazer uma atividade física e acabam sendo pessoas sedentárias. E com o sedentarismo também vem a obesidade. E uma coisa puxa a outra. Isso acaba levando a uma fraqueza muscular, né? E aí a pessoa começa a ter o popular dor nas costas, que a lombalgia é o mais comum. Então, hoje em dia a gente tem orientado muito as pessoas a praticar esportes, praticar uma atividade física orientado por um profissional. Então, o que nós temos aqui no consultório, a gente não tem essa mentalidade de pensar só em tratar as pessoas com medicamentos, e sim orientar as pessoas. Eu acho que essa função do ortopedista, de partir para a parte de orientação, é uma coisa muito importante. Porque se a gente orientar as pessoas a praticar essa atividade física, praticar esse esporte, incentivar as pessoas a sair do sedentarismo, a metade do tratamento é isso. Porque se a gente ficar só medicando, a coisa não vai funcionar. O paciente vai retornar ao consultório com as mesmas queixas e aí a gente tem que fazer uma outra forma de pensamento no tratar da lombalgia. Então, um dos tratamentos seria o reforço muscular? O reforço muscular é uma das principais formas de tratamento, associado com o alongamento. Para isso, o que a gente recomenda? É que primeiro se passe por uma avaliação com o ortopedista para a gente poder fazer uns exames, né, uma radiografia, uma ressonância magnética, dependendo do caso, a gente orienta qual o tipo de exame mais específico para a pessoa, né, e a partir disso a gente tem encaminhado as pessoas para quem? Para o educador físico, para o fisioterapeuta, para que se faça os exercícios orientado por um profissional, porque senão a pessoa acaba partindo para fazer alguma atividade física sem uma orientação e isso pode levar danos na articulação, pode piorar os sintomas, né? A pessoa começa a fazer uma sobrecarga na articulação, elevar muito peso no início e isso pode prejudicar mais em vez de ajudar. Por isso que é sempre importante ter uma orientação de um profissional. Lá na academia eu vejo muito isso, pessoal com muita carga e a postura completamente errada, né? Por isso que é importante ter essa função do personal, né? Quando a pessoa vai... Bom, eu optei por fazer uma academia. É muito importante ter essa orientação, por quê? Porque quando você chega na academia, você é um ambiente desconhecido. Você precisa de um profissional que está lá, habituado com os aparelhos, para poder te orientar e fazer uma avaliação. Como é o perfil desse paciente? O que você quer desenvolver? Qual é o teu sintoma? Então você vai começar a trabalhar para fazer reforço da musculatura do abdômen de uma forma lenta e gradual, aumentando aos poucos a intensidade do exercício, né, tendo um intervalo entre um exercício e outro. Então é muito importante ter o acompanhamento desse profissional para evitar as lesões, senão a pessoa acaba fazendo sem ter uma orientação e só vai piorar a situação. E a hernia de disco, você pode explicar um pouco mais para nós?
A hérnia de disco é uma coisa também muito frequente aqui no meu consultório. A hérnia de disco se diferencia um pouco da queixa só da dor nas costas por ter uma associação com o componente de dor ciática na perna. Aquela pessoa que chega no consultório, ele tem dor nas costas, mas também ele tem dor na perna, amortecimento, enformigamento e às vezes até perda de força na perna. Então aí a gente já tem que pensar em uma hérnia de disco, que na verdade o que é essa hérnia de disco? É uma perda da sustentação do disco da coluna, né, onde há uma compressão na raiz do nervo e essa compressão irradia, e essa dor vai irradiar pela perna. Que formas de a gente vai fazer esse diagnóstico? A gente parte para um exame físico, fazendo testes, e a gente já tem essa suspeita, e aí a gente faz uma ressonância magnética, que é o exame padrão ouro, para a gente poder fazer o diagnóstico da hérnia de disco. A partir do momento que a gente tem esse diagnóstico, a gente pode fazer o tratamento conservador, que é o que imperativo em todos os casos, conservador com medicamentos, alongamentos, reforço muscular, fisioterapia, né, bolsas de calor ali na região para dar uma relaxada na musculatura, né? E esse período a gente vai observando o paciente pelo menos por umas 6 semanas. Se em 6 semanas a pessoa não tiver nenhum tipo de melhora, esse paciente provavelmente vai evoluir para um caso cirúrgico, onde que são feitas pequenas abordagens de 2 a 3 centímetros para poder retirar a hérnia, e o que mais recente há é a endoscopia da coluna, onde que é feito uma cirurgia com uma cânula, uma incisão de 1 centímetro mais ou menos, é retirado essa hérnia e o paciente já pode receber alta no mesmo dia. E teria outras patologias da dor na coluna? Sim, existem várias patologias da coluna que causam dor. A gente já falou sobre a lombalgia, que é o comum do dia a dia, falamos sobre hérnia de disco, mas também nós temos inúmeras outras causas de dor nas costas. Escolioses, hipercifose, doenças de nascença como espondilolistese, que pode ser degenerativa, pode ser traumática, outras patologias também que é muito comum é a artrose, que são os processos degenerativos dos discos que acometem pessoas de mais idade em função do trabalho, do esforço físico e principalmente da postura inadequada, que acabam levando a pessoa também a ter dor nas costas. Nós já conversamos bastante agora sobre as principais dores na coluna, e outra coisa que o pessoal pede bastante são as dores no joelho, né? Quais seriam as mais comuns? Bom, as dores no joelho também são uma causa muito interessante aqui de dor no dia a dia aqui, as pessoas vêm para consultar em função desse tipo de dor e a gente acaba vendo assim, o que acontece? No público mais jovem, né, as lesões ligamentares, as lesões meniscais, tendinite patelar, são as coisas mais comuns que levam a pessoa a ter dor no joelho. Em função do quê? Das atividades físicas inadequadas, né? A prática de esporte, às vezes de uma forma com muito impacto, né? Isso pode levar a ter uma sobrecarga no joelho, que é uma articulação de carga, então isso pode causar, como eu falei, a tendinite, o derrame articular, que a pessoa vem aqui com o popular, eu estou com água no joelho, então às vezes a gente tem que fazer alguma punção, alguma coisa nesse sentido, né? Pacientes que estão com muita dor, a gente orienta para fazer um gelo, usar um anti-inflamatório, proteger a articulação, parar com aquela atividade física naquele momento que está doendo o joelho, para ter a recuperação, para depois voltar a fazer a prática desportiva, né? Então no público mais jovem o mais comum que a gente observa é isso. Nas pessoas com mais idade, aí sim, aí já entra o processo degenerativo, que é chamado de artrose. A artrose no joelho é uma doença degenerativa, como eu já falei, e que com o passar do tempo evolui para quê? Para uma limitação funcional. A pessoa começa a perder a função do joelho, começa a ter dificuldade para subir e descer a escada, para se agachar no chão, né? Começa a ter uma crepitação, o joelho começa a fazer aqueles estalidos, né? E aí a pessoa começa a se assustar e ter uma dor que às vezes a dor começa a se tornar insuportável. Então a gente faz umas radiografias no joelho da pessoa com carga, né? A pessoa faz esse raio-x em pé para a gente poder avaliar o grau de artrose e a partir daquilo ali a gente começa a fazer uma espécie de tratamento. Os tratamentos hoje para artrose nessas pessoas com mais idade são baseados normalmente em colágenos, suplementos para cartilagem, glicosamina, condroitina, diacereína, todos esses medicamentos específicos para o tratamento da artrose. Claro que nos casos mais graves de artrose, aí não adianta querer a gente suplementar com esses tipos de medicamentos, porque a gente não vai ter resultado nenhum. Aí a gente tem que partir para o procedimento cirúrgico, que acaba evoluindo para uma
prótese total de joelho, que normalmente a gente acaba fazendo isso num público com mais idade, né? Onde que já não tem mais o que ser feito e aí acaba como única solução para resolver a dor do paciente, aí tem que botar uma prótese no joelho. E quais são os tratamentos mais indicados? Depende muito de cada caso, né? Se é um caso de só um processo inflamatório no joelho, a gente vai usar um anti-inflamatório, fazer um gelo, uma fisioterapia. Alguns casos a gente imobiliza o joelho, outros casos a gente pode usar uma muleta, alguma coisa por alguns dias e a pessoa melhora e segue sua vida. E nos casos de artrose, né, dependendo do grau da artrose, então a gente tem feito a suplementação, né, com os condroprotetores, que hoje é o colágeno, que ele tem 2 apresentações, ou ele é em cápsula, né, onde a gente ingere uma cápsula por dia por um período mínimo de 6 meses, né, ou existe a apresentação em pó, onde que a gente tem que diluir num copo com 200 ml de água, aquele pó, e fazer a tomada uma vez ao dia, também por um período de 6 meses. Existem também as viscosuplementações, que são injeções de ácido hialurônico, onde a gente injeta esse medicamento dentro da articulação do joelho. São feitas 3 aplicações, uma por semana, né? Essas 3 doses vai fazer com que haja uma lubrificação na articulação, causando um alívio na dor. E no caso de cirurgia, qual o tempo de recuperação que o senhor indica para voltar para a atividade física? Quando o paciente é submetido a uma cirurgia, depende do tipo da cirurgia que ele vai fazer. Se é uma cirurgia de artroscopia, que é uma lesão só meniscal, esse paciente, em questão de 30 dias, ele já está apto a voltar para suas atividades. Se é um paciente que faz uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, um período mínimo para retorno às atividades físicas é 3 meses. Nesse período ele não vai ficar parado. Ele vai estar fazendo o processo de reabilitação, reforço da musculatura, principalmente coxa, né, e panturrilha, porque nesse tipo de cirurgia há uma grande atrofia da musculatura do quadríceps femoral. Então é muito importante que nesse período ele vá fazendo esse trabalho de reforço, de reabilitação, para ganhar o condicionamento físico para depois poder voltar às atividades físicas. Mas o período mínimo de uma reconstrução de cruzado anterior é 90 dias. A atrofia seria uma perda de massa magra, perda da musculatura? Perda de massa magra, e a musculatura que mais atrofia nesse tipo de lesão é a musculatura da coxa, que é a musculatura do quadríceps femoral. Tanto que a gente às vezes faz o comparativo de uma coxa para outra e a gente observa uma atrofia muito grande. Por isso que é importante, já no pós-operatório imediato, a gente já libera o paciente para fazer a fisioterapia e reforço já no primeiro dia pós-operatório, sem nenhum tipo de imobilização, porque quanto mais o paciente não pisar ou ficar imobilizado, piora o prognóstico. Por isso que é muito importante, já no pós-operatório imediato, no outro dia o paciente já começa a fazer fisioterapia e ele, quando dá alta do hospital, ele já sai com uma guia para começar a ter uma orientação no profissional para acompanhamento para reforço muscular. Tem alguma dica para evitar esse tipo de lesão? Bom, as dicas são bem simples. Primeiramente, a pessoa para praticar uma atividade física tem que ter um condicionamento físico, né? Porque senão o que acontece? A pessoa tem uma atrofia muscular, acaba praticando uma atividade que faz muito tempo que não está exercendo e isso vai acabar acarretando uma lesão, seja ela ligamentar, meniscal, na cartilagem. Então, o importante, sempre que a gente for praticar uma atividade física, inicia fazendo um aquecimento prévio, um alongamento, para depois poder fazer essa atividade física. Após o término do teu treino, da tua atividade física, é sempre importante também fazer um novo alongamento. Então isso previne um pouco das lesões. E se você não tem um condicionamento físico adequado, o melhor antes de praticar um esporte, um futebol, basquete, vôlei, é primeiro ganhar um condicionamento físico, hipertrofiar um pouquinho a tua musculatura para depois poder praticar essa atividade física correndo menos riscos de ter lesões. Eu gostaria de agradecer ao médico Rodrigo Mocelin. Ele disponibilizou esse tempo para nós, está explicando as principais causas, dor na coluna, dor no joelho. E agora vocês no próximo programa. Muito obrigado.